Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Venda Humanizada, nosso 25º episódio do nosso podcast e o nosso segundo, episódio da nossa série de gestão de vendas. Apesar de ser o segundo episódio, ele é o terceiro, porque o primeiro, que foi de abertura, a gente deu o nome dele de episódio 0. Você que está começando a ouvir a gente aqui agora, se ainda não ouviu os anteriores, digo que é fundamental. Por ser uma série, se você não entender o começo da história, você não acompanha o restante dela. Mais uma vez estou aqui com meu amigo, parceiro e sócio, Johnny. Fala, Johnny. Boa. Expectativa na lua hoje, vem com a gente, porque ao final do podcast de hoje, você será capaz de ter, com certeza, controle sobre as ações do seu time de vendas, né, Júnior? Isso aí. Controlar o que está acontecendo e garantir que a galera está fazendo o que precisa ser feito. Isso. Dentro do programa de gestão que a gente se propôs aqui a tratar, lembrando, a gente vai trabalhar aqui basicamente o tripé da gestão, que é pessoas, processos e indicadores de resultado. Começamos falando de uma maneira geral, amplamente sobre a gestão. No episódio anterior falamos sobre a importância dos indicadores de resultados na gestão de vendas. Mesmo que você não seja gestor de vendas, eu garanto que entre 70% e 90% de todo o conteúdo dessa série também vai ser muito útil para você. Então já clica aí, segue a gente, se inscreve no canal se você estiver assistindo pelo YouTube, para que você aperte o sininho para você ser avisado quando novos episódios virem para o ar. Se você está no Spotify, dá 5 estrelinhas para a gente, que isso ajuda a gente a se ranquear. Compartilha já esse episódio com aquelas pessoas que você entende que precisam conhecer um pouco mais de gestão. Nós estamos aqui como gurus da gestão, mas sim para trazer um pouco da nossa experiência em nossas carreiras aí, tanto de vendas quanto de gestão, e contribuir um pouco para quem tem sede de conhecimento. Então vamos abrir a mente que vem pedrada por aí. Johnny, o tema que a gente vai falar hoje é processos, né? E se quem está ouvindo a gente é um vendedor ou até um gestor de vendas que foi promovido recentemente, cara, falou em processos, já treme na base. Por que isso acontece? Eu acredito, primeiramente, processo já é um desafio. Gestão de processo, então, cai tudo no colo do gestor comercial, do líder, das pessoas estarem fazendo o que precisa ser feito. O maior engano, o maior erro tem uma palavra que você falou uma vez no treinamento, que eu lembrei agora, que é delargar-vos. Delargar. Tem uma coisa é você delegar, ou seja, deixar que a pessoa desempenhe o papel dela. Você delega uma ação, uma atividade. Outra coisa é delargar, ou seja, você joga pro outro lado e acredita que o outro lado vai fazer perfeitamente e nunca mais volta para acompanhar, e ela faz de conta que está executando e você faz de conta que está dando tudo certo. Eu acredito que o que mais acontece hoje, infelizmente, na grande maioria dos times de vendas, é isso, o gestor comercial. O vendedor chega, aí o onboarding é mais ou menos assim: tudo bem, seja bem-vindo. Aí a pessoa diz que está para acompanhar, e aí olha no rosto do mundo e pau na máquina, pega no telefone e vamos. Né? É isso aí. E acredita que, no máximo, um treinamento, uma volta na empresa, uma volta para conhecer a galera. Aí fala-se um pouco do produto, do serviço que vende e solta o vendedor para vender. Dito isso, estamos confiando no quê? Na habilidade do vendedor que acabou de chegar. E aí, meu amigo, mas não dá para garantir nem que o Neymar vai estar no maior potencial dele todos os dias se a gente garantir a habilidade. É aí que ferra a falta de processo. Então, o maior desafio é quebrar o paradigma que nós precisamos ter etapas a serem cumpridas. Existe uma sistemática dentro do mundo de vendas. E eu preciso garantir que o meu sistema, ele funciona bem e que as pessoas vão executar ele. E aí, até pegando o seu gancho, a gente fala bastante nas nossas formações, quando a gente está nos nossos clientes, que a venda não é uma arte. Ela até tem esse tom de arte da comunicação, aquela pessoa que consegue se comunicar bem, consegue persuadir. Mas ela é muito mais engenharia quando você fala de gestão de vendas. Então, é engraçado que antes você falava assim: esse vendedor é bom. Por quê? Porque ele vende bem. Só que a venda é consequência de uma série de processos bem executados. Hoje eu digo que o vendedor é bom quando ele segue o processo. Porque se ele segue o processo, a venda é consequência. E o que é um processo? Até para poder ir abrindo aqui. O processo é uma sequência lógica de etapas que visam um resultado. Se você vai fazer um café,
eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou repetir. Você coloca água para esquentar, e aí você coloca o filtro ali no suporte, coloca o pó do café. Quando a água esquentou, você derrama a água ali e sai o café. Isso é um processo. E se você inverter as etapas, não sai café. Uma receita de bolo, de qualquer tipo de coisa que você possa pensar, antes dela se tornar uma receita, ela foi objeto de testes. Então, uma pessoa vai fazer um bolo, ela testou a quantidade de farinha, quanto tempo ia ficar no forno, a quantidade de outros ingredientes, até no momento em que ela chegou num modelo ideal de receita. E aí ela publicou essa receita, dividiu com os familiares, provavelmente você deve ter receitas da família aí compartilhadas. Então, o processo nada mais é do que uma receita para atingir um objetivo. E por que eu estou trazendo a questão da receita e dos testes? Porque as pessoas às vezes entram, no momento que elas sentam na cadeira, elas querem questionar todos os processos sem executá-los e observar o resultado. Então, se existe um processo, ou se ele não foi construído ainda, ele precisa ser construído. Porque isso impede, inclusive, do gestor de vendas conseguir liderar bem o time. Porque se ele não tem processos, cada um faz do seu jeito. Se cada um faz do seu jeito, você não tem controle, você não vai conseguir ter controle sobre os resultados. E um dos grandes erros que eu percebo no mercado, primeiro, são dois. Primeiro que não tem processo, cada um segue tua vida como bem quiser, né? E aí cada um confia na habilidade do vendedor. E hoje nós vamos mergulhar dentro do gestor comercial, como ele faz essa gestão do processo. Para você que ficar conosco aqui até o fim, eu pretendo ainda mostrar 3 passos aqui que, se você colocar em prática, você faz parar em pé um processo comercial e garante a gestão desse processo. E são 3 tópicos que é exatamente o que as grandes empresas fazem, a empresa multinacional faz, a empresa pequena que tem resultado faz. Se implantar e executar é garantia de resultado tendo o processo validado, Júnior, que é o que você falou, ele tem que estar construído. Sim. Aí quais são as duas vertentes, né? Do céu ao inferno. Ou vice-versa. Vamos do inferno ao céu primeiro. O inferno é quando eu não tenho nada de processo. Não está desenhado, não está escrito, não está no papel, não tá. Eu preciso documentar isso. Precisa ser visível, auditivo, visual. Tem que materializar o processo comercial. E a galera quer deixar no além. E aí, cara, eu vou fazer um parênteses aqui do que você está trazendo, Johnny, que é importante para quem está ouvindo a gente e quem está assistindo também pelo YouTube, que é o seguinte. O processo, se você não tem processos desenhados, primeiro, você vai depender do talento do time, do vendedor. O seu vendedor está ali, você não sabe se ele vai vender, vai chegar ao fim do mês. Ele, às vezes, a gente que é vendedor, a gente gosta de ser otimista, né? Fala, não, esse cliente vai fechar. Mas quais são as etapas do processo que eu executei que aumentam a probabilidade de fechamento? Então, o primeiro nível é esse, eu ter processo de vendas. Segundo, é o vendedor também ter um processo de venda e cumprir com esse processo. Porque se eu não tenho um controle da execução desses processos, eu também não tenho resultado com ele. Então eu não sei o que é pior. Você não ter um processo desenhado ou você ter um processo que ninguém segue. É isso aí. E o que acontece muitas vezes, se eu não tenho isso mapeado, documentado, se você perguntar para o próprio gestor de vendas qual é o processo de vendas, se você perguntar para ele de manhã, ele vai te falar que é de uma maneira, depois do almoço vai falar que é uma maneira, no final do dia vai falar que é de outra maneira. Porque não está documentado, não tem como você ficar lembrando todo momento. E vendas tem criatividade. O que não pode é viver na criatividade todos os dias, todas as semanas. Qual que é o outro cenário, né? Juntando isso que você colocou na mesa. Uma coisa é não ter processo, outra coisa é ter processo, o pessoal não desenvolve. O maior erro de documentar processo. Você já viu vendedor que gosta de ler? É pouco, cara. São poucos. Os caras que gostam de ler, se você tem vendedores que estão lendo um livro atrás do outro dentro da tua operação, fica tranquilo, que esse cara voa sozinho. Esse aí ele vai ser seu parceiro como gestor de vendas. Na grande maioria, o brasileiro não gosta de ler. Vendedor no Brasil é brasileiro, não gosta, não tem o hábito da leitura. Aí a galera pega e agora tem a fama do playbook. Né? Então monta-se o playbook comercial. O que é um playbook comercial que existe hoje no mercado e as pessoas propagam tanto por aí? E tem um monte para você baixar na internet. A pessoa documenta todo o processo, inteiro, Júnior, inteiro. Vira um calhamaço de folha
com tudo documentado, 1.1, 1.2, 1.1, 1.1, 1.2, 1.1, 1.3. Mas que raio que o parto é que alguém acredita que o vendedor vai pegar isso mais do que uma vez na mão? Vai Se seguir. pegar é quando ele entrar na empresa e ele for obrigado pelo RH a ler. E ele termina de ler, você pergunta para... Aí tem a segunda, né? Como o brasileiro não é acostumado a ler, nós temos a questão do analfabeto funcional, né? Porque muitas vezes a pessoa, se eu tenho incompetência para algum repertório, eu leio aquilo, mas eu não consigo nem explicar o que eu li. Eu não consigo traduzir o que foi que estava escrito ali na prática. Aí o playbook, ele veio com um repertório que é a coisa mais linda do mundo. Aí você dá na mão do vendedor, como é que o vendedor vai interpretar aquilo pro dia a dia dele? Ô, Johnny, eu nem digo que é em relação à interpretação, né? Eu entendi o que você quer dizer. É muito relacionado à linguagem. Porque ninguém quer fazer um playbook feio. Então eu vou lá, faço um playbook, desenho alguns processos cara, tem algumas coisas ruins que acontecem na construção desse playbook. Eu pego ele e mando lá para um redator, reescrever para ficar bonito, né, para ficar igual um livro técnico. Vou lá, mando para o designer fazer uma arte, cara, fica bonito. Tudo que é mais bonito aos olhos chama mais atenção, então aumenta a chance de leitura. Mas às vezes quem está escrevendo não é o cara do dia a dia. Então eu estou usando palavras, eu estou usando termos, eu estou falando uma linguagem que não é a linguagem do vendedor. E aí mesmo, cara, não é questão de não tenha que ele seja analfabeto funcional, mas é a questão de interpretação de acordo com a linguagem. E aí, olha só como que vai na contramão. Os melhores, não vou falar os melhores, mas quem tem mais aptidão para vendas e negociação, são personalidades que são as personalidades mais extrovertidas, que gostam de interagir mais, que gostam de se comunicar mais. E essas personalidades que existem, elas não são fãs de sentar e ficar lendo, de sentar e ficar vendo um playbook de, cara, 75 páginas. Se eu li um playbook inteiro até hoje na minha vida, olha que eu leio muito livro, hein? Se eu li um playbook inteiro na minha vida até hoje, por mais de uma vez, o mesmo playbook, eu não lembro de ter feito isso. Foi uma lida para olhar, e depois que termina de ler, você termina e fala o que era do começo ao fim. Aí tem o índice para você olhar cada etapa do processo, onde você vai. Eu não estou dizendo que isso não funciona. Estou dizendo que, para o Brasil, do meu ponto de vista, Existe um desafio que é seguir. Exato. E aí, assim, você pega quando você vai escrever, e eu acho que isso é todo mundo que vai escrever, eu não quero generalizar, mas a grande maioria das pessoas, é assim, você vai sentar para escrever um passo a passo de como fazer. A chance de você escrever algo que deveria ser uma página, você fazer um livro de 30 páginas, é gigante. Porque você quer detalhar para minimizar o erro. E aí você deixa de investir tempo nos 80% ali do que de fato te dá resultado e fica pegando nos detalhes, fazendo com que aquele conteúdo fique extenso demais e que a pessoa que está lendo ali, que deveria acompanhar, perca o interesse. Mas, Johnny, você sabe qual que é eu acho, o principal desafio quando eu falo de processos? E aí, às vezes, quem está ouvindo a gente fala, pô, eu acho que estamos, sei lá, em 15 minutos de podcast, a gente já deve ter falado umas 100 vezes a palavra processos aqui. Por ser um podcast de processos, não poderia ser diferente. Mas eu quero desmistificar uma questão de processos. Às vezes, quem está ouvindo a gente já teve numa situação de ter que seguir processos que alguém desenhou. Tem gente que está escutando a gente que já contratou uma consultoria, contratou um consultor e colocou o processo e viu que não funcionou. Tem uma coisa que faz com que o processo não funcione na sua empresa. Sabe qual é? Fórmula pronta. Existe, obviamente, algumas maneiras de você desenhar um processo de maneira que ele aumente a chance de você ter resultado. O que não existe? Um processo que seja funcional para todas as empresas. Porque as empresas são diferentes, têm desafios diferentes, têm culturas diferentes. Por conta disso, um processo ele tem que ser construído a 4 mãos com o cliente. Eu não tenho que pegar um processo e empurrar na empresa. Eu preciso entender quais são as minhas particularidades e construir um processo que funcione para esta empresa, para o time que eu tenho, para a cultura que eu tenho. E a gestão, né, de processo é exatamente isso, é você entender que o processo, ele é um organismo vivo, ele não é algo que você cria, põe lá e acabou. A gestão de processos é você primeiro validar um processo, validou. E aí, só para deixar bem claro, de forma alguma eu quis dizer que você não tem que documentar e escrever o processo. Não foi isso. Até os 3 pontos que eu vou mostrar e apresentar aqui no final,
Existe a parte de documentar. E, inclusive, é o primeiro tópico que eu estou colocando na mesa. É preciso documentar, tem que tangibilizar. Ele é um organismo vivo. Depois de documentado, não quer dizer que ele é imutável. Muito pelo contrário, ele deve ser mudado. Ele vai ser mudado no decorrer do tempo com a gestão. Sim. Só que agora, quando é que a gestão muda? O que ela precisa fazer? Nós olhamos para o... Como é que eu faço na prática a gestão de processo? Falamos no podcast anterior sobre indicador de resultado. Quando você olha para o indicador está te falando algo. Ele está apitando lá e está falando, vai, dá uma olhada. Imagina que você está, cara, dentro da sala de um hospital e sempre tem o barulho lá, né? Pip, pip, aquela ceninha do gráfico, subindo e descendo, né? E cada aparelho olha um órgão da pessoa que está ali deitada. Imagino eu na minha ignorância, que é isso que acontece ali. Por que eu imagino isso? Porque dependendo do aparelho que apita, dependendo do número que faz, o pessoal já sabe onde está o problema no paciente. Então já corre todo mundo. Se o aparelho apitou algo que está no coração, corre todo mundo para fazer algo no coração. Se ele apitou alguma coisa que é do sistema respiratório, corre todo mundo para ver a respiração, não vai em outro local. O indicador de resultado é igual em vendas. Os indicadores de resultado começam a nos dizer, ó, o teu processo comercial, ele apita, ele fala, nessa etapa do seu processo, você precisa melhorar algo. Agora, quando ele apita, quando o número acende, para que nós possamos olhar e abrir, então que peça que está faltando aqui no meu processo? Eu tenho que ter ele documentado para eu conseguir lá bater o olho e conseguir enxergar e entender o que está acontecendo e trazer melhoria. Então, documentou o processo. Através do indicador de resultado, a gente consegue ir para onde está documentado e ver se tem pontos falhos. Esse é o primeiro passo até aqui. Agora, depois de documentado, é execução, né? Documentei. Quem mais está sabendo? Quem mais sabe daquele processo? O time de vendas está fazendo o que está no processo? Eu quero dar uma ênfase aqui. O seu time de vendas realmente faz o que ele conta para você que faz? Você tem garantia de 0 a 100% o quanto que o seu time executa exatamente no dia a dia aquilo que você treina, capacita, o que está dentro do seu processo comercial. O que mais acontece já teve time de vendas que nós montamos processo comercial e na primeira semana o diretor, o gestor disse, não funciona. A gente perguntou, como é que não funciona? Porque é validado. Cara, é validado. O que a gente colocou lá é validado. Dá resultado na empresa A, na empresa B, do mesmo segmento, como é que na sua não dá? Ou o processo está errado, Exato. mas ele está dando certo em outros lugares, ou quando você fala não é o tópico de hoje, só que se o indicador apontou, o processo estiver redondo, vai nas pessoas. Então, mas aí eu aqui vou contrapor o que você está dizendo. Se o processo que deu certo nas outras, não é garantia que dê nessa. Se ele foi implantado considerando as particularidades dessa empresa, Perfeito. não tem porque não dá certo. Mas se um processo desenhado e ele tem um método, que esse método funciona, vou dar um exemplo. O método é o trilho do trem. Eu tenho um processo desenhado, existe um método de como eu faço uma ligação de prospecção ativa. Dentro da minha etapa de processo está lá dentro o método de prospecção ativa. Os outros processos também têm prospecção ativa. A ligação e o método é seguido exatamente daquela maneira. Lá funciona, por que aqui não funciona? Exato. O que muda é o conteúdo. O método é o mesmo. Exato. É essa personalização que eu tô batendo aqui, que é, cara, cada empresa é uma empresa. Então, até para trazer aqui, né? Quando o Johnny está falando, porque senão parece que a gente está discordando, a gente está falando da mesma coisa, né? Que eu falei, eu não posso pegar um processo que funciona muito bem na outra e simplesmente empurrar na empresa. Preciso fazer os seus devidos ajustes. Exemplo, eu estou numa empresa e você é uma empresa que vende tubo de aço. O processo de prospecção, ele é parecido, porém tem os ajustes de acordo com a persona de que compra. É um comprador, é o dono da empresa, e isso merece ajustes. No mesmo ponto, você também tem o conteúdo das ligações que eu vou fazer. Então, isso, cara, esse ajuste de acordo com o mercado. Se eu pegar esse mesmo formato e tentar colocar numa empresa que vende carne bovina para o seu mercado, ele não vai funcionar. O método ele se mantém. O que eu vou ajustar? A minha cadência, o meu tipo de mensagem, porque vai de acordo com quem vai fazer a compra. Inclusive, se for do mesmo segmento, não funciona. Você precisa construir um processo para cada empresa. Exato. É isso que eu quero fazer. E aí já aconteceu, isso foi em um episódio onde a pessoa me trouxe a seguinte frase.
não funciona, não está funcionando, não estamos conseguindo, não tem como. Eu perguntei, tem certeza? Não, tenho certeza. Mas teu time, aí eu peguei e falei, mas o que que estão dizendo? Não, o cliente já bate e fala que não tem como marcar reunião e que não tem como e não passa pro comprador ou pro decisor. Eu falei, sério, sério. E não, é o pior de tudo, né? Aí, bem, tô pegando um tópico de um processo comercial aqui, trazendo telefone, por exemplo. O uso do telefone dentro da prospecção. E as pessoas não atendem telefone. Eu falei, não atende telefone. Não, o time não atende o telefone. Não, o cliente não atende. E quando atende, a coisa não anda. Não tem como, não tá tendo resultado. Antes de qualquer coisa, eu me fiz uma pergunta nesse dia. Eu fui lá na base da base e perguntei assim, o time tá ligando? Eu falei, tá, porque o time sabe que tem que ligar. E eu convidei a pessoa e falei assim, então vamos sentar aqui de longe do time e vamos ver quantas vezes o gestor, e vamos ver quantas vezes o time vai estar ligando hoje, prospectando. Quem é que prospecta? Ah, fulano, ciclano e beltrano prospecta novos clientes. Cara, foi uma sentada. Em 1 hora, ninguém pegou no telefone. Quando a gente entrou para dentro do CRM, para a gente olhar qual era a cadência ele estava executando, era uma ligação para o cliente, a ligação não atende e dispensa o processo. O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes eu tenho um processo, ele tá bonito, tá desenhado, tá mapeado, tá tudo ok. Mas se o time não tá fazendo, não tem como. E eu tenho que partir da premissa que as pessoas mentem inclusive para elas. Que ela tá fazendo. Porque o vendedor, quando ele olha para mim, Júnior, ele fala assim, ó, eu tô fazendo o processo. Ele não tá... eu acredito que a intenção dele é, de fato, ele acredita que ele tá fazendo o que tá no processo. É uma falta de compreensão entre imaginação e realidade, sabe? É porque ele fala assim, eu liguei. Eu liguei, é isso. E aí, né, muitas vezes é colocar o foco no processo e não no resultado. O processo é para levar a um resultado. Então, aqui, pelo que você trouxe, tem duas coisas, né? O vendedor estava colocando foco no processo. Primeiro, talvez tenha faltado algumas etapas, inclusive, desse processo, que é sempre você precisa ligar quantas vezes. É por isso que tem algumas ferramentas que ajudam muita gente nisso, né? Muitas vezes o cara não age, Júnior. Às Exato. vezes é ação, o cara não age, o cara diz que está fazendo o processo, ele conta uma história na cabeça dele, ele tem uma narrativa de que ele fez tudo que precisava ser feito. Quando você senta do lado dele, cara, você não tá fazendo, você não tá falando como é para fazer, não tá ligando com a quantidade que é para ligar, não tá no primeiro segundo, você não fala o que é para falar, ele não faz o que está no processo. Só que o gestor nem sabe disso. Exato, porque não tem o controle. Porque Exato. se eu tiver o processo e não tiver como medir as etapas, eu vou ficar vendido. Eu vou achar que é o processo que não funciona e não que a execução não está sendo feita. E esse acompanhar no olhar. É isso. Se você me perguntar aqui agora, até aqui, cara, você quer entender o que é gestão de processo comercial? É você documentar, ter controle, desenho e acompanhar de perto se o time está executando aquilo que está lá no processo. É isso. Se você conseguir fazer isso, ok. Eu não tenho documento. Cara, dá 2 passos para trás, precisa documentar. Eu vou mencionar como você documenta de uma maneira que o time engaja muito mais. Segundo ponto, cara, eu tenho que controlar. Cara, tá acontecendo, que é em cima dos indicadores de resultado. Terceiro ponto, a gente tem que validar se o time está executando aquilo ali que precisa ser feito. Como é que você valida isso? Olhando, observando, gestor trabalha do lado de vendedor. Não é longe, é ombro a ombro, é observando. Às vezes, quantas vezes você passa na sala, Júnior, de venda, e dependendo do que a pessoa fala, dependendo do que o vendedor fala e como ele age, você já sabe, saiu fora do processo. Sim. Não acontece isso? Claro. Porque o vendedor tem que executar. O gestor tem que saber executar, saber dar aula e viver, engolir o processo comercial. E ele é o defensor daquilo ali. Assim, então, porque se você parte do princípio de que o processo que foi desenhado, foi construído na sua empresa, é um processo que foi testado e aprovado e dá certo, então você tem que esquecer a venda. É doido eu falar isso e quem está ouvindo, como assim esquecer a venda? Esqueça a venda e coloque o seu foco no processo. Porque se o processo foi testado e ele for bem executado, ele vai dar o resultado. A venda é consequência e não o fim. Porque se você só coloca foco na venda, você não está olhando para o processo. E aí você não sabe por que a venda não acontece. Perfeito. Tem algo que está dentro da caixinha das atividades que faz gestão de processo. E é difícil fazer isso. É um desafio fazer isso. Eu estava falando contigo sobre isso essa semana. Você precisa reservar um tempo da tua agenda para você parar e pensar e repensar o processo. Você precisa ter um tempo da tua agenda, você que é gestor comercial, onde você consegue analisar dados,
olhar o que estão fazendo, e aí sim cabe criatividade. Que é olhar e saber, cara, por que que não está funcionando? E como seria para funcionar? Então tá desenhado, tô controlando, tô observando, o time tá fazendo, o resultado não tá vindo, ou se tá vindo, não tá vindo na velocidade que eu quero. Cara, é hora de parar e olhar o processo e criar criatividade. Criar atividades novas, inovar o teu processo comercial. E aí quando eu falo de inovar, não é lá, eu envio um negócio no 360 de... Às vezes é uma fala diferente, é uma ligação a menos, é uma ligação a mais, é um início de e-mail mudado, um final de e-mail mudado. Você tem, assim, um desenrolar do resultado que parece que chega a ser absurdo. E você bateu o olho e fala assim, mas foi uma mudança tão pequena. Depois que você tem um processo construído, tá nos detalhes, cara. Inclusive, a gente está falando aqui, obviamente, porque isso está na raiz dos processos, mas quem está ouvindo a gente, talvez se você nunca ouviu falar, existe uma metodologia de processo chamada PDCA. Perfeito. Quem faz administração estuda uns 5 anos para aprender PDCA. Exatamente, planejar, fazer, controlar e ajustar. É exatamente isso. Então, o processo ele não precisa ser escrito na pedra, porque ele precisa ser testado a todo momento. Uma coisa que era feita dessa maneira e dava certo há 2 anos atrás, pode ser que não funcione da mesma maneira. Então, você não deve ser apegado ao processo, você deve ser apegado ao resultado. Se o resultado não está vindo, não é correr para ver o que está na ponta, é para ver qual que etapa do processo não está funcionando. E isso é todos os dias. Você precisa fazer isso todos os dias. Se você não estiver próximo do time, próximo da operação, você não tem como saber se está sendo executado. E aí você tem coisas que você consegue pegar pelo ouvido, porque você está vendo, porque você está próximo, principalmente hoje que você tem muitas operações comerciais que são remotas, tem gente que está trabalhando de home office, você precisa ter ferramenta que controle que o time está fazendo, tem que ser feito. Se é o time de prospecção, quantas ligações está fazendo no dia, quantos e-mails enviou, quantos WhatsApps, quantas tarefas executou. Olhei para o meu funil, pensando nas etapas do meu funil ali, do meu CRM. Cara, esse negócio está aqui há tantos dias, por que não avançou? Eu preciso ter essa proximidade para poder julgar se os meus processos estão bem desenhados. E o ajuste, ele é constante. Exatamente. Conforme você vai melhorando o teu time comercial, é cada vez mais e mais tá no detalhe. O livro Rápido Devagar, do Kahneman, ele diz algo interessante, que é que nós temos dois modos de pensar, modo 1 e modo 2. Modo 1 é aquele que, cara, nós agimos de maneira repetitiva, porque o nosso cérebro cria mecanismos para ele agir de forma automática, e nós precisamos disso. E nós temos um modo de pensar, que é o modo de pensar 2, que é quando nós vamos raciocinar, pensar de verdade, é um pensar de um segundo nível, de você enxergar as coisas aonde no dia a dia, no cotidiano, você não consegue ver. Qual é o modo de pensar que nós precisamos ligar ao menos uma vez por mês estando na gestão? É o modo de pensar 2. Júnior, qual que você acha que gasta muito mais energia do cérebro, 1 ou 2? 2. O 2, ele chega a dar um bug na pessoa por ter que parar e ter que pensar. Nós estamos tão acostumados a querer agir, quem está falando isso é quem mais defende que é ação, ação, e talvez eu estou no momento da minha vida aqui falando nesse podcast que eu andei apanhando recentemente sobre a questão de executar, executar, executar. É verdade. Eu acredito que a execução é a mãe dos resultados, né? Mas sem o pai não vai a lugar nenhum, né? E o pai é o planejamento, cara. Não adianta executar, executar, sem você parar e pensar no que você está fazendo. Então, é muito importante você separar um tempo na tua agenda para parar e saber que gestão de processos é você observar, acompanhar e parar para olhar. Tá funcionando? E às vezes a gente só quer olhar para o processo quando não tem resultado. Isso aí. Maior erro. Eu preciso ser capaz de responder as duas coisas. Estou vendendo bem, por quê? O que está acontecendo no processo que está vendendo bem? Estou agendando bastante reuniões, por quê? O que está funcionando? Não estou tendo resultado, por quê? Por que não está funcionando? É você ter um olhar mais analítico e crítico, né? E aí é uma coisa que você sempre fala nos treinamentos, que é assim, eu bati meta, por quê? Eu não bati meta, por quê? Porque se eu não souber o porquê, ou seja, o que me levou àquele resultado, seja ele bom ou ruim, eu não consigo repeti-lo ou evitá-lo. Então, e como é que eu vou saber o que eu fiz? Se eu tiver um processo desenhado. Hoje a gente falou bastante de processo aqui, vamos
para prática, quem está ouvindo a gente, eu acho que está interessado, beleza, cara, eu não tenho Vamos lá. não tenho processo desenhado, eu tenho um monte de vendedor, quando eu quero vender mais, o que eu faço? Contrato mais vendedor. Aí tem o vendedor que vai bem, inclusive tem cliente que fala assim, cara, quando eu contrato de 3. Se eu preciso de um, contrato de 3, porque tem 2, não tem nenhum, quem tem 3 tem mais ou menos, porque às vezes eu tenho a sorte de pegar um vendedor bom e às vezes não, que é quando eu não tenho processo, quando eu não tenho um formato e eu não controlo a execução disso, eu fico dependendo de talentos. Só que talentos cada vez estão mais escassos. Uma coisa que é fato, tanto no varejo quanto no B2B, existe um elemento escasso, que é o vendedor. Aí o pessoal fala, poxa, eu não consigo vendedor, só recebo currículo de vendedor que não é bom. Primeira coisa, você está dependendo se o vendedor é bom ou não, e aí, óbvio, vamos separar aqui, porque às vezes, como é que você está avaliando esse vendedor bom? É por conta ele fala, da maneira que ele fala, se ele é persuasivo, ou se ele é um cara que de fato entrega resultado através de processo? Eu vou tirar isso aqui da etapa. Eu não consigo encontrar vendedor bom. Eu recebo currículos. Cara, vendedor bom está trabalhando e ganhando bem. Se você está vendo um vendedor bom pra caramba que está um ano desempregado, cara, desconfia. Desconfia. Só que, te garanto, se você está procurando pelo vendedor que vai salvar a sua venda, cara, você está errado. Porque cada dia esse profissional bom está mais escasso. Então, em vez de, quando você vai olhar para o vendedor, ao invés de buscar experiência, busca o comportamento de um bom vendedor. Acredito até que é um tópico que... A gente vai falar depois sobre contratação. Busca o comportamento, porque um cara que tem o comportamento que você quer, o técnico você ensina. É fácil você entender sobre técnica de vendas. O difícil é você ter alguém que esteja comprometido com o comportamento, que vai executar o que tem que ser feito para chegar no resultado desejado. Prática, vamos mostrar. Prática, bora lá. Vou te mostrar 3 coisas que, se você executar, você com certeza vai conseguir botar um processo comercial em pé. Teve algo que eu aprendi contigo, Júnior, e depois de 2 anos, nesses últimos 2 anos, apesar de nós colocamos em prática dentro da nossa empresa, você trouxe, eu não lembro em que contexto foi isso, e eu adotei para dentro do mundo de vendas, especificamente para gestão comercial. Como é que a gente mata aquilo? Cara, como é que você se diferencia do mercado? Enquanto, primeiro, você passa a ter um processo comercial enquanto as empresas não têm. Você tem um processo comercial que funciona, enquanto quem tem um playbook não funciona. E acha que deu processo. E acha que tem um processo. Eu não estou dizendo que você não vai ter um playbook. Como é que você tem um playbook que funciona e a galera vai querer ver? Eu aprendi contigo o conceito da One Page. Foi, cara, tem que caber numa página. Tem que caber em uma página. Mas meu processo, ele tem... Cara, calma. Você precisa entender que o que o vendedor precisa aprender, o que ele precisa repetir, o que ele precisa fazer, tem que estar na visão dele de uma página. Acabou. Adotei isso para mim e isso de fato funciona. Então é assim, ó. Tem que estar em uma página. Você precisa conseguir ter um framework, um modelo, um documento. Uma lista que seja. Eu não sei do que você vai fazer, mas eu vou dar a dica de como você pode construir isso. Dentro do próprio Excel, você vai lá e você vai construir em uma página o seu processo comercial e ele tem que caber em uma página. Tamo ok? Se você fizer isso, você já se diferenciou. Me fala para fazer uma palestra, Júlia, de 3 dias. 3 dias que eu vou subir no palco, das 7 às 18, das 7 da manhã até às 18, intervalo de 1 hora de almoço. Pode deixar, cara. E fala para mim que eu tô solto e livre para fazer a palestra. Eu falo 6 dias sem parar. E você também fala 6 dias sem parar, porque tá aberto. Pega um tema e fala e me diz, você precisa colocar isso aqui em 10 minutos. Fudeu. Ferrou, porque aí você precisa condensar. Então, não pense que deixar em uma página quer dizer que é simples. Quer dizer que é fácil. É simples. Mas como gestor, você vai ter que engolir o processo comercial e ter isso muito sintetizado para fazer caber em uma página. Sim. Colocamos isso em uma página, qual que é o segundo tópico? As pessoas no Brasil não são fã de ler. Vendedor não curte tanto livro, não curte tanta lenda. O que a galera mais gosta de fazer? A galera passa o dia todo fazendo o quê? Johnny, mas falar que isso eu acho que tá mudando, viu? Porque mês que vem vai ter um lançamento de um livro, cara, que quem não lê é louco. Quem não lê é maluco. É só para quem quer ir para um outro nível, né? Exato. Esse é para quem quer ir para outro nível e
É para quem quer se diferenciar. Lá vai estar o quê? No outro- Vai estar o segredo do que a galera faz, de quem mais tem resultado. Lá está o segredo do que eu fiz para vender, do que você fez para vender, do que grandes vendedores fazem no dia a dia para conseguir ter resultado. Eu não vou nem falar o nome do livro ainda para não gerar É isso curiosidade. aí, calma aí que até o fim nós destacamos aí, Júnior. Uhum. A galera não tem o hábito de ler. Então eu construí um processo em One Page. Como é que eu faço para a galera querer seguir o processo? O que o brasileiro passa se eu perguntasse... Estou generalizando, porque quando passa de 50%, 60%, eu generalizo o negócio, tá bom? O que a grande maioria dos brasileiros passam o dia fazendo? Inclusive no trabalho. Se eu te perguntar, se nós, ao sair na avenida ali, ó, estamos aqui na Avenida Paulista, Aham. saímos ali, o que a gente consegue ver quando as pessoas estão pra lá e pra cá? Então, está todo mundo o tempo inteiro com o celular na mão. A grande maioria tá olhando o quê? Celular. Celular. Tá olhando o que no celular, Micael? Vídeo. Concorda ou não? Vídeo. É o dia inteiro. É você que disse que a timeline lá do Reels consome, transforma 24 horas em 2 minutos. Galera fica olhando vídeo. Transforme o seu conteúdo de playbook em vídeo, pô. Acabou. Pega o que tá ali em uma página, aquele conteúdo que você iria escrever, iria ficar gigante, e coloca em um vídeo. Um treinamento grava. Ah, eu não sou especialista em comunicação, eu não sou especialista em... Cara, para começar o teu processo, você quer falar do teu produto, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você ensinou a mesma coisa pro teu time sobre o seu produto? Quantas vezes você teve que falar o mesmo texto, a mesma coisa pro teu time? Repetir a mesma coisa. Vai continuar assim até quando? Sendo que você pode fazer uso da tecnologia. Mas tem que tomar cuidado para não fazer uma série de 12 mil capítulos, né? Não. Tem que... Respeite o One Page, uma página dentro do vídeo. Não precisa ser mas faça poucos vídeos e curtos. Precisa ser simples. Simples. Exato. Então, quando você constrói em One Page e você consegue colocar vídeos aqui dentro, ou seja, você coloca links hoje, tem como você colocar links lá dentro do documento que você construiu. Nesses documentos, você clica, ele vai para uma certa página, ele vai estar seus vídeos e o pessoal vai seguir o passo a passo. Cara, tá ali o teu processo. Nós estávamos conversando, né? Hoje. Teu time usa... Quais ferramentas teu time usa no dia a dia para prospectar, para fazer reunião? Tem que estar lá as ferramentas que ele utiliza. As ferramentas que ele utiliza, quantas vezes você tem que dar treinamento? Às vezes a pessoa não sabe usar bem um Outlook. Às vezes a pessoa não sabe usar bem um aplicativo de reunião. Às vezes a pessoa nunca utilizou um CRM. Então, assim, você precisa ter vídeos explicando isso para que todo momento que a pessoa tenha uma dúvida, ao invés dela ter que ler, ela consegue ir lá, clicar e assistir um vídeo explicativo, explicando, né? E ela vai te perguntar aquilo que não estiver no vídeo, que é a exceção. Você não precisa fazer um vídeo para um vídeo de manual técnico. Você precisa fazer um vídeo de como você faz para usar. Até porque as pessoas vão descobrindo ao longo do dia. Eu não preciso explicar tudo, eu preciso explicar o máximo possível, eu preciso equilibrar complexidade, né, com o tempo que eu vou utilizar para poder fazer essa explicação. Terceira e última peça dessa tríade aqui para você. Então vamos lá, a primeira é você precisa documentar em One Page. Uma página. Legal. Uma página. Documentou uma página. Ao invés de escrever um monte de texto, escreva do que se trata esse tópico e crie nele links que vai mandar para vídeos. Para que você consiga, ao invés de ensinar através de escrita, ensinar as pessoas através de vídeos. Não vamos nem entrar aqui, né? Que aí você está trazendo canal visual, canal auditivo, fora o conteúdo. Você enriqueceu muito a sua comunicação com o teu time. Terceiro e último passo para você garantir uma gestão de processo comercial. Você precisa determinar que a cada 15 dias, você vai parar e vai olhar o teu processo. 15, 20 dias, você vai parar e vai olhar o teu processo comercial, acompanhar se o time está fazendo o que ele viu lá no homepage. Não, Johnny. 15 dias é muito. 15 dias é muito. Cara, precisa olhar todo dia. A cada 15 dias ele pode revisitar e tentar fazer o processo. Perfeito. Pelo amor de Deus, você me matou do coração assim. Vou corrigir aqui. No dia a dia, o gestor ele tem várias atividades. É importante você conseguir separar tempo para observar se estão fazendo o que está no processo. É isso. A cada 15 dias, você precisa parar e olhar o processo e ver se as taxas de conversões estão dentro. Se não está dentro, cara, e aí é você parar e olhar, mas como é que o time está fazendo nessa etapa aqui específica? É ser mais cirúrgico, sabe? É olhar para o indicador e falar assim, onde que está o número? O que o indicador está me dizendo? Que proposta não converte?
deixa eu entrar em 2 reuniões agora, e ao invés de pegar, porque no dia a dia, o bom seria todos os dias você conseguir olhar toda a operação. Não é o que acontece no dia, não é a vida real. Na vida real você consegue olhar trechos, como se fosse trailers do que está acontecendo. E às vezes você bate o olho no indicador e ele diz que de proposta para fechamento não está acontecendo. Cara, é hora de mergulhar para dentro disso, sentado lá do teu vendedor, assistir uma reunião dele de apresentação, ver, gravar um vídeo, pedir feedback, juntar 3, 4 pessoas, cada um fazer. E treinamento é fundamental, né? Então esses 15 dias que eu estou dizendo é mergulhar e olhar exatamente aquela etapa do processo. No detalhe. No detalhe. A cada 15, 20 dias você tem que... cara, tem que estar do seu lado. Essa one page tem que estar no teu computador, é área de trabalho. Tem que estar ali o tempo todo. Então, se você fizer esses 3 pontos. Primeiro, crie e documente o teu processo em one page. Segundo tópico, os conteúdos para que o time aprenda, ao invés de ser tudo por escrito, você coloca tópicos e crie vídeos, pequenos vídeos, ensinando aquilo que é o tópico. Terceiro, faça o acompanhamento no olho, vendo, ouvindo, do lado, se o time de fato está executando o processo. Se você tiver alguma ferramenta que controle isso, melhor ainda. Mas se você não tiver, porque imagina, se você não tem um processo ainda e você tem uma ferramenta, você já sabe que você está tendo um custo de uma ferramenta que não está te trazendo resultado. Breno, eu vou contribuir com uma coisa que você trouxe aqui. Vai lá. Porque você falou 3 tópicos, cara, que eu concordo com todos eles, são sensacionais. E eu fico me perguntando aqui, talvez quem está do outro lado se pergunte assim, tá bom, eu vou colocar numa página. O que eu vou colocar nessa uma página? E aí eu vou trazer uma dica aqui, de que a gente fala que as empresas não têm processo. Quando eu falo as empresas, é maneira de falar, não são todas, tá? Tem algumas que têm processos muito bem desenhados, inclusive. Toda empresa tem processo. O que a gente não sabe é se o processo que está implantado é o processo que você quer para sua empresa. Então, se você tem 5 vendedores e você não tem um processo único desenhado, cada um desses vendedores tem o seu processo. O que é o processo? É o seu método, é como essa pessoa faz para vender, é como essa pessoa faz para entregar o resultado. Então, eu vou dar uma dica que é simples, mas pode ser uma grande virada de chave para você que está do outro lado. Se você não tem um processo formal e desenhado dentro da sua empresa, vai lá e pega o seu melhor, os seus melhores vendedores, e você vai sentar com ele e vai fazer passo a passo. Escuta, como é que você faz para realizar a venda? Qual o primeiro passo? Você pegou lá o contato do cliente. O que você faz antes de ligar para ele? Eu faço uma pesquisa. Como é que eu faço você uma chega? pesquisa. Eu fui lá, sentei com o vendedor e falei para ele, cara, me fala como é que é o seu dia a dia para você fazer a venda. Quando você pega o contato, o que você faz? Depois que você faz isso que você fez o contato, pode ser uma pesquisa, pode ser alguma coisa na internet, qual que é o próximo passo? Depois, qual é o próximo passo? Você vai, junto com esse vendedor, conseguir construir o processo dele. E aí, em cima desse processo dele, que já é um processo que dá resultado, porque ele faz isso periodicamente, constantemente e tem resultado, pode ser um caminho. Pode ser que 80% do seu processo ideal já esteja aí com o seu vendedor. Você só não sabia disso. Perfeito. E aí você precisa conseguir documentar, botou em pé, one page, gravou vídeos, acompanhamento, cada 10, 15 dias, cara, você já se destacou do mercado, você conseguir fazer melhorias e agora você começa a ter previsibilidade. Ao menos você consegue saber onde eu estou errando e onde eu estou acertando. E detalhe, tá? Você atende vários segmentos, se você tem vários tipos de vendas, são vários tipos de processo. Eu vendo, cara, eu tenho uma linha de produtos e cada produto é para um determinado segmento. Cada um eu vendo para uma indústria multinacional, o outro eu vendo para uma empresa que é menor. E aí, o cara que vende na empresa menor é o segmento agrícola, o cara que vende na maior é o segmento automotivo. Cara, é improdutivo você colocar um vendedor generalista, que ele vai atender todo mundo, falar com todo mundo, porque aí você perdeu o processo mesmo. Vai ter que ter um processo para cada um desses canais de vendas. É isso aí. Então, olha para dentro de casa, vê o que funciona, o que não funciona e comece a construir o seu processo. Se por acaso você não se sentir capaz de fazer isso, ou até se você já tem um processo que não funciona, a gente vai deixar aqui no link, tanto do YouTube quanto do Spotify, um link onde você vai clicar e você vai ter um diagnóstico comercial da sua área, porque a gente vai olhar processos, de onde vem os seus contatos, quais são as oportunidades de venda que você tem, o quanto você está deixando de dinheiro na mesa por não ter um processo bem desenhado e uma execução com excelência. Se você
tem desejo de ter isso, clica aqui no link, você vai ter um diagnóstico e a gente vai te mostrar onde é que você faz, onde é e o que você faz para obter mais resultados de maneira gratuita. Perfeito, cara. É um tema que ele é denso, é um tema que a galera não gosta muito de falar, mas acredito que a gente cumpriu o objetivo aqui. Ficou papo leve, bem esclarecido, eu tenho certeza. Colocando em prática. Se você colocar em prática o que você aprendeu aqui, você, cara, gestão de processo, você pode ter certeza. Você já pode, você domina, executando o que você aprendeu aqui. E, Johnny, eu quero só... Tem que falar o nome do livro, hein? Sim, calma. Antes do nome do livro, eu vou fazer uma provocação para esse empresário que está do outro lado. Cara, você tem capacidade de construir um processo. Você precisa pensar se muitas vezes é você quem tem que fazer isso. Se você é a pessoa que mais conhece, se você é a pessoa que mais entende e se você tem esse tempo. Porque se você às vezes vai investir tempo em coisas que outra pessoa pode fazer e que isso seja mais barato para você, se você está investindo tempo nisso, você está perdendo tempo e está perdendo a direção da sua empresa, porque você está microgerenciando as etapas e querendo abraçar o mundo com 2 braços. Você não vai conseguir. Procure ajuda. Se você não está conseguindo, não se meta a querer fazer, porque você vai perder tempo, vai colocar energia, e quando eu falo tempo, não é só o seu tempo, é o tempo em que a sua empresa demora para obter o resultado que você quer. Tem maneiras, tem métodos muito mais eficazes, testados e comprovados que podem contribuir com isso. Perfeito. O nome do livro, para quem esperou até aqui, é Venda Humanizada, um método que transforma clientes em fãs. Esse livro já foi registrado, está em impressão, então a gente falou disso o ano passado inteiro, a gente atrasou de diversas maneiras, então agora em fevereiro nós teremos o livro impresso. E ao longo dos episódios aqui nós vamos contando um pouco mais, inclusive como é que você faz para adquirir esse livro ou dar de presente para alguém que você entende que poderia se beneficiar com o conteúdo que está lá. Perfeito. Recado para a galera seguir a gente. É verdade, se você não segue a gente ainda, segue lá, Instagram, venda.humanizada, inclusive alguns cortes desse vídeo, desse podcast aqui vão para lá, somente com os insights para que você consiga, inclusive, compartilhar com o seu time. Segue a gente, venda.humanizada, no TikTok, Kawaii, YouTube, né, Micael? YouTube, Instagram, você vai achar a gente e compartilha esse episódio se você viu que alguma parte desse conteúdo pode contribuir com as pessoas que você conhece. Top. Johnny, qual a palavra do dia de hoje? Cara, palavra pro dia de hoje, de assertividade. Assertividade. Eu tenho muito na mente que processo nos dá assertividade. Então, fico com essa. Show. Eu vou falar simplicidade. Processos simples são os que mais funcionam, sem muito floreio. O simples funciona. Pareto, 80-20. Combinado? Então, mais um episódio para conta. Só aí. Foi.